Muito bem. Como usamos o LP Editor? Muito bem. O Lucky Perms inclui um editor web, certo? Basicamente, executamos o LP Editor, como estão vendo, e basicamente aparece esta aba, ok? Que podemos confirmar para abri-la. Nos diz: para confiar neste site e permitir que as mudanças sejam aplicadas no seu servidor, execute este comando no jogo. Clicamos e vamos executá-lo, ok? Agora já está conectado. Então, aqui temos abas como grupos, usuários e tracks. Ao adicionar uma permissão, trabalhamos com conceitos como o valor. Aqui temos as permissões, e se queremos adicionar uma, aqui em Add Permissions, trabalhamos o valor, ok? True para permitir e false para negar. O expiry, caso queiramos que expire após um tempo. E o contexto, ok? O contexto serve para limitar por mundo ou por servidor, ok? Como quisermos, world, server, etc. Ok? Para aplicar as mudanças, usamos o apply, ok? Depois de clicar em adicionar. E o editor retornará um comando tipo lp play edits, que executamos no servidor e as mudanças ficarão ativas, ok? Exatamente assim. Além disso, como vem, o LP também identifica as permissões que diferentes plugins nos dão, ok? Embora nem sempre precisem aparecer, ok? Talvez não exista compatibilidade, mas sempre vai tentar pelo menos, ok? Muito bem. Como criar grupos e pesos no Minecraft com Lucky Perm? No Minecraft com Lucky Perm, você pode gerenciar grupos ou ranks por comandos ou pelo editor web. Nos exemplos, aparecem grupos como, bem, aqui estamos vendo o default, que é o padrão. Poderíamos criar, sei lá, VIP, admin, certo? O nome do grupo é o ID interno e não precisa ser um texto visível, ok? Ou seja, mesmo sendo um rank, as pessoas não precisam necessariamente vê-lo. E o weight, o peso, quanto mais alto, mais importante é o grupo. Não há muito mais, certo? Como veem aqui, o peso aparece como weight por padrão, mas se clicarmos em adicionar, podemos mudar o peso, ok? E aumentá-lo para saltos maiores. Também podemos colocar um sufixo e outras coisas. Por outro lado, não recomendo renomear o default, ok? Não recomendo. Basicamente porque já está pré-estabelecido e explicado com esse nome na seção de configuração. Então não recomendo mexer nisso, ok? No máximo desativá-lo ou, mais que desativar, não o usem e criem o próprio. Mas é melhor não modificar o nome do default, ok? Para não nos confundirmos, mais que nada. Muito bem. Como adicionar e negar permissões no Minecraft com Lucky Terms? O Lucky Terms atribui permissões a grupos com comandos deste estilo, ok? Para adicionar ou permitir. Bem, dentro do próprio mundo podemos fazer ilp group, certo? O tipo de grupo, neste caso, só tem o default e VIP, que criei assim porque sim. Pegaríamos o VIP, ok? Diríamos então set ou permission. Ok, parece que mudaram. Permission set. Não, não mudaram nada. É que não sei ler. Permission set. E aqui escolheríamos o tipo de permissão, ok? Sei lá, Minecraft True, ok? Se quisermos para tudo, no contexto global, só damos Enter e pronto. Se agora quiséssemos um tipo de dimensão, um game mode específico ou algo assim, iríamos em cada uma das seções, e se queremos removê-lo, em vez de True, colocamos False, ok? Vamos deixar em True, e assim temos isso adicionado. E agora, se formos aqui para o VIP, se formos para o VIP agora, você vê que temos o Minecraft lá. Aliás, para atualizar a página que eu, por exemplo, precisei atualizar, você pode usar o LP Editor de novo, abrir novamente, ok? Sim e pronto, ok? Ou seja, você abre de novo e pronto, não. Se apertar F5, vai aparecer que algumas coisas estão desatualizadas e tal, então não complique as coisas, ok? Depois, uma diferença importante é que o LuckPerms nos permite negar permissões como valor falso, ok? Ou seja, se você não dá uma permissão, simplesmente não a tem e pronto. Não precisa negar cada permissão, ok? O que eu acho uma vantagem. Também podemos adicionar as permissões daqui, ok? Comandos, bookit command, aplicar edições, criar grupo, ok? Que tenha a possibilidade de criar grupos, de eliminar tracks, ok? Por exemplo, com o Lucky Terms, temos aqui o meta para adicionar prefixos, sufixos e mais. Sobre as permissões, não posso entrar muito em detalhes, porque no final depende muito dos plugins que vocês têm e tal. Muito bem. Como podemos herdar permissões entre grupos com LuckPerms? Bem, o LuckPerms permite herdar permissões entre grupos, certo? Digitamos lp group, colocamos o grupo principal, por exemplo, VIP, e fazemos parent add. Se perceberam, este comando é muito parecido com o de adicionar uma permissão, certo?
e basicamente colocamos no default, ok? E desta forma faremos que, bem, vamos supor que existe admin, certo? Então, desta forma faremos o admin herdar do VIP, entendido? A ideia prática é colocar permissões base no default para todos os jogadores terem, certo? E assim fazer ranks superiores herdarem essa base e só precisar adicionar os demais, ok? Então, faríamos assim, group default parent add VIP. Entendeu, né? Talvez eu esteja confundindo aqui. Vamos ver, vou verificar. Porque quais permissões o VIP tem que o default não tem? Algumas, não é? Então vamos fazer isso. Vamos abrir agora a página, o editor e ver se eu confundi. Grupos, VIP, ok? Aí estão as permissões e o padrão. Permissão, grupo VIP, grupo padrão. Ah, ele trocou os grupos pai para mim. Vamos fazer de novo, vamos ver. Se eu fizer ao contrário, VIP e aqui coloco padrão, que acho que não deveria fazer, ok? Vamos fazer isso sim. Abre grupos e VIP bem e padrão. Não vi as permissões mudarem, na verdade. Embora pelo que vejo, os nós de permissão não mudam, mas o grupo está mudando. Isso é verdade, né? Os grupos pai estão sendo trocados, ok? Ou seja, bem, você pode herdar permissões de um e depois simplesmente, agora, digamos, colocar VIP no padrão, mas o problema é que me faz perder, coloco AD e em vez de adicionar, ele coloca como uma troca, sabe? Coloca como set, o que não é o que eu gostaria, né? Ou seja, o que eu gostaria é que você adicionasse essa permissão ao grupo, o que não é o que está fazendo, certo? Agora sim, agora com o set funcionou mesmo, hein? Agora com o set funcionou mesmo. Certo, se agora coloco o VIP com set, porque sim, claro, set vai funcionar. Grupos VIP, grupos pai, ah, bem, não aparece, né? Aparece sem nada. Claro, porque o VIP, como não tem nenhum grupo, me deixa sem grupos, né? Certo. Bem, um pouco confuso. Acho mais fácil fazer isso pelo Luck Perms, né? Sinceramente. Muito bem. Como mostrar cargos no chat e na aba com Luck Perms? Como podem ver, nada está aparecendo agora, certo? E eu, teoricamente, em usuários, tenho o grupo VIP, ok? E deveria aparecer alguma coisinha para mim. Então, para gerenciar permissões e metadados e fazer o prefixo aparecer, você precisa de plugins extras, ok? Como o Vault, que fornece uma API necessária para outros plugins lerem o prefixo e sufixo. Para o chat, certo? Por exemplo, o Essentials Shakes Chat, que exige ter o Essentials X. Para a lista da aba precisaríamos... Bem, acho que com o Vault já seria mais que suficiente, certo? Então devemos colocar esses mods, copiá-los para a pasta de plugins, reiniciar o servidor, verificar com maior plugins e testar escrevendo no chat ou olhando a lista da aba. Então, se o cargo não aparece, geralmente falta o Vault ou um plugin de formato de chat, ok? Ou de aba. Vou tentar, beleza? Vejam, aqui cada um vai ter sua interface, Ou seja, já aviso desde já. Aqui o que precisamos fazer é parar o servidor, certo? O servidor parou, mesmo que não apareça, e agora vamos aos plugins. Olha, quase aparece aqui nos recomendados, né? Essentials X. Vamos lá? Começamos a obter. E bem, surpreendentemente consegui. Se pressionarmos Tab, aparece o nome do servidor ping, memória usada. Ok, entendo que tudo isso são coisas que podemos configurar. Visite nossa página em domínio.com. Bem, aí temos a data. Tudo isso entendo que poderá ser configurado, certo? Isso eu acho que faz parte da aba. No final, o que coloquei foi a aba, o Vault. O Vault, não estou mentindo, ok? Pelo menos no log não tive reclamações e coloquei uma versão super antiga. Ou seja, no final, o chat do Minecraft não mudou em nada, certo? Então também não entendo bem para que precisaríamos de uma versão mais nova. E também adicionei, além do Vault, o Essentials e outros, ok? Como podem ver, já funciona, certo? Já se vê meu rank. Então é assim tão simples. Muito bem, como funciona o sistema de tracks? Certo, vamos excluir o track aqui e basicamente... Bem, como criar tracks e promover ranks? Os tracks no Luck Perms funcionam como uma escala de ranks para promover ou rebaixar jogadores de forma ordenada. Então, na configuração, cria-se um track e adiciona-se grupos em ordem, por exemplo, Default, VIP e Admin. Primeiro de tudo, precisamos criar o track, certo? Podemos fazer isso aqui, create track, ou basicamente /lp create track, ok? O que queremos colocar? Bem, default, certo? O track default. Queremos colocar o VIP e o VIP já existe, certo?
e admin. E agora, basicamente, vamos fazer lp editor, porque senão essa informação não será atualizada. Dizemos que sim. E aqui já temos um pouco dos tracks, certo? Vamos remover o do VIP, apply. E agora deveria me mostrar que o VIP não existe, não é? VIP. Ah, ele criou com sucesso. Vejamos, aí estão os 3 tracks. Certo, então esses tracks agora estão vazios. Então fazemos /lp track. Por exemplo, default append default, certo? E diz, o grupo default foi adicionado a track default. Faríamos o mesmo, por exemplo, track VIP append VIP, certo? E dessa forma, agora se eu voltar a abrir o editor LP, se eu for à seção de tracks, dentro de default aparece o grupo default e dentro de VIP aparece o grupo VIP com todas as permissões que o grupo VIP tem normalmente, certo? Importante. E agora, basicamente, faço /lp user e o usuário promote, certo? E qual track quero promover? Bem, para VIP. Não pode ser usado porque está vazio. Vejamos admin. Ou contém apenas um grupo. Ok, vamos colocar 2 grupos. Vejamos, track VIP, append default. O problema é que, claro, como eu já tenho todos os grupos aqui, no VIP, aí está. Promovendo airlocks pela track VIP de VIP para default, certo? E agora que sou default, para que me promovi? E se eu me promover novamente, não consigo alcançar porque já tenho, certo? Então, basicamente agora sou... Não sei se recarregando a página poderíamos ver isso. Grupo PyVip e de tracks, dá para ver. Entendo que é isso aqui, né? Grupo de permissões.vip. Mas enfim, é assim que faríamos. E se quisermos remover, rebaixar, há mais sessões, viu? Clonar, editar, info, meta, ok? Meta seria interessante. Adicionar prefixo, C, L, jogador, VIP. Vamos ver se vou para o VIP. Pronto, assim temos, certo? Sobre como promover e tal. E agora para me remover, em vez de promover, é rebaixar, ok? E isso tiraria o VIP. Já não tenho o VIP e volto a ter o grupo. Sei que é meio confuso porque tive a brilhante ideia de usar o mesmo nome para tudo, mas também na aba usuários do editor, a lista pode mudar após reiniciar, mas usuários com cargos especiais geralmente aparecem. Então é isso. Assim vocês podem fazer. Muito bem, e como podemos limitar permissões por mundo ou servidor no Minecraft com LuckPerms? Bem, o LuckPerms permite limitar permissões através de contextos no editor web, certo? Por mundo, que basicamente é quando pegamos uma permissão, selecionamos e aqui em context, em key, colocamos world. Aí está, eu não via, world, ok? Então, aqui em value, podemos colocar, pode ser o mundo, o nether ou o end. E dessa forma, fazemos com que uma permissão, certo? Sei lá, essa permissão só funcione com valor true. Apenas nesse... Bem, se eu tivesse adicionado o contexto, porque sou assim, world nether, seja só disponível no nether este uso, ok? Então, clicamos em add, e aí aparece o contexto. Podemos mudar também a partir daqui, ok? Também podemos colocar o tipo de dimensão, ok? Diretamente, se não quisermos colocar o mundo, ou o game mode, o modo de jogo, enfim, etc, ok? Então, isso para um mundo. E para um servidor, caso estejamos usando rede, colocaríamos na seção de contexto, ok? Em vez de... removemos isso. Em vez de world, em vez de key, vamos colocar server. Entendo que não aparece para mim context key, porque é server, ok? Entendo que não aparece para mim porque não tenho nada, mas seria server, ok? Depois colocaríamos valores como survival, creative e assim por diante. Vejamos, parece game mode, mas não acho que seja isso, ok? Entendo que se já tivermos a rede, veremos isso depois, ok? Então, uma permissão, como Essentials Fly, pode ser permitida no Creative e bloqueada no Survival, usando True ou False conforme necessário. Além disso, podemos definir um tempo de expiração para que as permissões sejam removidas sem afetar o resto do rank. E pronto, com isso já cobrimos o LuckPerms. Fiz da melhor forma que pude. Espero que tenham gostado, ok? Sei que é um mod muito técnico e específico para quem vai criar um servidor, mas normalmente trago mods mais... Bem, mais que plugins, costumo trazer mods. Mas como disse, vi muita gente precisando disso. Lembrem que na descrição tem meu curso de inteligência artificial para quem se interessar. E bem, nos vemos em futuros vídeos, com certeza. Muito bem, hoje vamos fazer um guia sobre Lucky Perms, ok? É um mod de Minecraft focado em permissões, principalmente para servidores e afins,
Não tem dependências, mas é um plugin que obviamente requer o Spigot, certo? É um guia um pouco técnico, mas vi que várias pessoas precisavam, então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre como configurar o config.yml que encontraremos dentro da pasta plugins. Vamos ao Lucky Perms e aqui está, ok? config.yml. Aqui temos a wiki, o Discord, relatório de bugs. Cada opção neste arquivo está documentada aqui, certo? Ou seja, temos uma explicação também. Como podem ver, temos esta variável server global, que é basicamente o nome do servidor, servidor único versus rede. Se for apenas um servidor, ou seja, não há múltiplos servidores, colocaríamos o server em global. Se for uma rede, ou seja, vários servidores conectados, recomenda-se colocar o nome do servidor, certo? Para poder trabalhar com contextos de servidor mais adiante. Depois temos o método de armazenamento, ok? Onde os dados são guardados, certo? O H2 é o armazenamento local, tipo banco de dados. O YAML são os arquivos totem.yml, o MySQL e depois o MongoDB. Se você escolher YAML, ok? Vou escrever YAML, basicamente tem a vantagem de poder editar permissões manualmente em um formato legível. Além disso, após reiniciar, o Lucky Perms cria uma pasta YAML onde ficam salvos grupos e permissões. E também há outras opções que aparecem no config.yml, né? Temos o Enable Op, certo? Para habilitar operadores, temos o Use Server with Cache, ok? Que serve para afetar comandos usando nomes de usuários se o jogador não entrou desde que se instalou o Lucky Perms. E também temos, por exemplo, Allow Invalid Usernames, ok? Basicamente, se usa Geyser MC há jogadores de Bedrock que podem entrar com um ponto no nome porque o usuário é inválido, então podemos habilitar isso. Há muitas mais configurações. Este arquivo é muito grande, só queria mostrar onde está localizado e algumas configurações. Bem, também não há muitas mais, mas enfim, há algumas que vocês podem dar uma olhada. Muito bem, como atribuir usuários aos grupos, certo? Então, para mudar o grupo principal de um jogador, por exemplo, aqui aparece grupo padrão, ok? Aparece aqui meta, lp editor, blá, blá, certo? Bem, para mudar o usuário, fazemos lp, ok? Lucky Perms User, vou colocar a mim mesmo. Parent set e vou definir que sou VIP, certo? Então, agora vai limpar tudo que eu tinha e agora serei VIP, ok? Se eu atualizar, não vai aparecer o VIP. Vamos atualizar a página fazendo LP Editor. Prontos. Isso é algo que não gosto muito na verdade, mas aí está, VIP, ok? Recomenda-se usar o set para evitar que um usuário fique em vários grupos ao mesmo tempo, certo? Já que Lucky Perms permite múltiplos grupos com AD, mas, claro, pode complicar, ok? Porque talvez você queira dar OP a um usuário, mas ele tem um cargo inferior que limita certas coisas e com o OP vê que tem permissão, não sei, entende? Ou seja, pode complicar. Também é importante que estes comandos possam ser executados pelo console, certo? Entendo que o console do servidor, para que tenham isso em mente. E também, se quiser validar que a permissão funciona, podem verificar pelo próprio LuckPerms ou verificar se a pessoa tem aquelas novas permissões que vocês deram, que também é outra opção. Muito bem. Como configurar prefixo e limpar meta no Minecraft com LuckPerms? Basicamente, para que cada grupo tenha um prefixo, uma tag no Minecraft, usa-se o comando /lpgroup, certo? O grupo que queremos, por exemplo, VIP, metaset prefix, ok? Para colocar um prefixo, ou se quiséssemos colocar aqui outra coisa como sufixo, bem, seria assim. E aqui colocaríamos o prefixo VIP Premium, ok? Então agora teríamos esse prefixo. Também podemos usar os códigos de cor e formato, certo? Que o Minecraft tem, como veja, igual ao que acabei de fazer, ok? Que acabou de colocar isso em azul, ou L, se eu colocar L. Olha, em negrito, claro, eu não sei muito sobre. Ah, olha, o A coloca em verde e o H, por acaso, o H e o C vermelho, ok? Olha, aí está, em vermelho, ok? E o negrito porque não aplicou em mim, né? Talvez o negrito vá primeiro. Bem, talvez só possa usar um ou é assim mesmo. Espera. É uma coisa e outra, não é? Primeiro um, depois outro. Quase, né? Quase, quase consegui, eu acho. C e L. Ok. Primeiro a cor e depois o negrito.
Bem, foi difícil, mas para a primeira vez não ficou mal, né? Então é isso, ok? Dessa forma, adicionamos esse prefixo. Se não quer que o nome do jogador fique com formatação indesejada, use o truque de mudar a cor ou o formato final, ok? Se errar, se quiser apagar o configurado, só coloque LP Group, o tipo de grupo, meta, e em vez de set prefix, ok? Coloque clear, ok? E pronto. Muito bem, como sincronizar uma rede Minecraft com Lucky Perms e MySQL? Para uma rede de Minecraft, basicamente devemos considerar esta abordagem. E aqui a versão do bucket deve estar em cada servidor jogável. Eu acho que estou no Spagot agora, mas bem, também tenho o bucket, né? Sim, tenho o bucket, ok? Então deve estar em cada versão jogável, certo? Também precisamos entender a diferença. LuckPerms, Velocity e BungieCords servem para permissões de plugins do proxy, ok? E para permissões de plugins do servidor, como EssentialSex, precisamos do Bookit. Então, como conectamos todos os servidores à mesma base MySQL? Bem, basicamente, vamos para a pasta do nosso servidor, ok? Vamos para plugins. Como podem ver, estou com Spigot e também com Bookit. Vamos para plugins e depois para a seção LuckPerms, ok? Como veem, este é para Bookit, ok? Vamos ao LuckPerms, vamos a config e o que procuramos é Storage Method. Podemos fazer isso com Ctrl F e digitando Storage. Storage, configurações, nada. Ok, aqui está. Temos o Storage Method, que está em H2, certo? Basicamente, o que precisamos fazer, em vez de usar H2, que é o preferido, certo? Deveríamos colocar MySQL, certo? Bem, o armazenamento ou o uso de armazenamento que temos, certo? Aqui em cima temos a explicação, que não requer configurações, e depois se quisermos ir além, certo? Aqui temos o MySQL. Aqui cada um usa o que preferir, certo? Mas o ideal para bancos de dados remotos que precisam de conexão para serem configurados, colocamos MySQL. E depois ajustar, preencher o endereço, certo? O endereço aqui está. O banco de dados e a senha, certo? Tudo isso precisa ser preenchido. E depois ajustar o nome do servidor para cada tipo de servidor que temos, certo? Por exemplo, Survival, Criativo, o que for. Depois de reiniciar, o LuckPerms mostrará uma mensagem confirmando a conexão e os cargos sincronizarão entre servidores. Então é isso, simples assim. Muito bem. Como migrar o Group Manager e exportar ou importar no Minecraft com LuckPerms? Basicamente, Group Manager e LuckPerms são plugins que fazem coisas parecidas, para não dizer idênticas, ok? Que é gerenciar funções, usuários, permissões e assim por diante. Então, o LookPerms pode migrar grupos ou permissões do Group Manager usando o comando de migration, selecionando o plugin de origem e adicionando o argumento solicitado. E o resultado esperado seria que muitos grupos ou permissões já convertidos sejam gerados, certo? Podem aparecer grupos extras que podemos excluir manualmente, ok? Então, basicamente faríamos RLP export ou import, ok? E o nome. Nesse caso, coloquei meu nome ali, export gathering group data, blá blá blá, found one unique user, e ali exporta as informações, ok? Se quiséssemos importar, também faríamos isso. Por outro lado, se você desativar os OPs e ficar sem permissões para importar, é sugerido fazer isso pelo console, dando permissões globais do lookperms ao usuário, certo? Basicamente, isso é feito usando lpuser, o nome, permission set e lookperms true, certo? Dessa forma, você tem todas as permissões em um contexto global para mexer e fazer alterações. É que eu não tenho um servidor, nem uma lista, nem tenho o Group Manager, ok? Mas enfim, vocês já viram o comando de importar e exportar e é assim que iríamos trabalhar com os diferentes valores dos jogadores já registrados no banco de dados do Group Manager e tal, certo? Obviamente, estamos transferindo arquivos de um lugar para outro, pode ser mais ou menos difícil e demorar mais ou menos tempo, certo? É o que temos.